Fala pessoal, aqui é Ronaldo Júnior e este é o canal Tergiverso. Hoje eu vou falar para vocês sobre A Revolução dos Bichos, um livro de George Orwell publicado lá na década de 40 na Inglaterra e naturalmente ainda é muito lido, muito debatido e traz uma série de reflexões políticas para a nossa atualidade. Então fica comigo até o final que se você ainda não leu esse livro, você não sabe o que você está perdendo. Muita reflexão, muita coisa interessante para a gente falar sobre ele hoje. Primeiramente, quero falar com vocês um pouco sobre o autor. George Orwell, ele passou a escrever principalmente depois de ter abandonado a carreira militar. A sua literatura é muito voltada para reflexões de cunho político. Ele traz uma série de reflexões sobre tirania, sobre distribuição de renda, sobre igualdade, sobre a forma como lidamos com o Estado e como o Estado lida com a gente, como os governantes como um todo lidam com a gente. E é disso que ele fala predominantemente em A Revolução dos Bichos, que é uma grande metáfora para a vida em sociedade, para a forma como o povo, como a maioria do povo principalmente, lida com o poder, sendo explorada, sendo posta ali em segundo plano. Então, vocês vão perceber um pouco sobre isso e, naturalmente, a gente consegue fazer uma série de ligações com vários períodos históricos e com várias questões até atuais que nós estamos vivendo, seja no Brasil, seja no exterior, de alguma forma, a relação do homem com o poder, com a administração num geral, acaba trazendo uma série de entraves, uma série de problemas, justamente porque há interesses conflitantes e há sempre a questão do individualismo em detrimento da coisa pública, em detrimento ali do que é do povo, da maioria em si. Então, essas reflexões são muito ricas, muito fortes na obra do Orwell, e que inclusive ficou muito conhecido pelo livro 1984, e hoje também é muito bem difundido sua obra ensaística também. A Companhia das Letras publicou recentemente e é muito bem difundida, muito bem divulgada sua obra ensaística. Enfim, há um grande autor por trás de A Revolução dos Bichos, livro que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes mesmo de começar, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Você não sabe o que está perdendo, porque toda segunda, quarta e sábado tem vídeo novo aqui, sempre falando sobre literatura, sempre falando sobre livros no geral, sempre tendo uma grande dica de livro para você. Então não perca, vamos falar sobre literatura. Deixa aqui seu like também se você estiver gostando do vídeo e vamos conversar nos comentários, vamos falar sobre a sua leitura atual e, é claro, vamos para o vídeo. Bom, tal qual está no título, vocês podem imaginar que sim, ocorre uma revolução na granja em que se passa essa história. Primeiramente, como vocês podem imaginar, essa granja era liderada por um homem, o Sr. Jones, que com o tempo acabou perdendo a administração da sua fazenda, de sua granja, para os animais. Eles todos liderados pelo porco-major, eles se colocam ali em posição de ataque e expulsam os homens dessa fazenda e passam a liderar de tal forma que começam inclusive a distribuir cargos, distribuir funções, determinar leis, determinar regras ali de convivência, determinar quais são os direitos e os deveres daqueles que são os líderes e daqueles que são os governados, mas que também participam daquilo. É uma grande reflexão sobre a tomada do poder por aqueles que estão ali em posição inferior, em posição de submissão a todo tempo, que são os animais totalmente explorados para alcançar ali o lucro, o proveito do Sr. Jones, e de que forma eles ficam tão insatisfeitos com essa relação ali com o seu dono / explorador e acabam simplesmente se colocando em posição de ataque para alcançar a sua posição de poder. Então sim, acontece um golpe na fazenda, mas é um golpe aparentemente popular. É um golpe em que essa população ali, formada pelos animais, se junta e fala: não,
chega, vamos colocar esse pessoal para fora. E justamente ali acontece a dominação principalmente por parte dos porcos. Como eu falei, o porco major é o que lidera esse primeiro momento, mas depois ele vem a morrer, deixando uma série de ensinamentos, uma série de questões para guiar os pensamentos futuros dos animais que vão administrar a fazenda. Os ensinamentos deixados por esse porco são denominados animismo, e é justamente o que vai guiá-los a partir dali. Então os animais passam a ser guiados pelo seguinte lema: todos os animais são iguais entre si, porém alguns animais são mais iguais do que outros. E esse jogo de palavras proposto pelo Orwell simplesmente vem nos mostrar que, de fato, na nossa sociedade as desigualdades são muitas, mas que algumas igualdades, alguns grupos que se identificam como tal, como determinada maioria, né, no sentido sociológico da coisa, determinada dominância, acabam se sobrepondo, né, acabam se colocando num patamar diferenciado e ganhando privilégios específicos. E assim, de fato, acontece nessa fazenda, acontece nessa granja, em que os animais eles se veem todos, independente ali da raça do animal, todos eles são iguais. Todos eles se colocam como detentores daquele novo poder que se foi alcançado. Mas alguns são mais iguais que outros, porque os porcos sabem ler, porque os porcos eles têm ali o conhecimento passado pelo porco major. Tudo isso vai se demonstrando ao longo da trama. É uma trama curtíssima, é um livro extremamente curto e extremamente gostoso de ler, porque os capítulos não são longos, então você consegue passar muito facilmente pela história. Essa é a primeira grande reflexão que se pode ver. Entre outras reflexões interessante, eu, por exemplo, por ser formado em Direito, pude perceber nessa obra também um quê ali do constitucionalismo, do que é a formação e de qual é a importância de uma Constituição, isto é, de um conjunto de regras primordiais, de onde vão emanar todos os regramentos que vão guiar as leis e as questões ali daquela sociedade, né? Todos os princípios básicos de convivência estão ali nesse texto ali, que são as regras principais que os animais fazem ali na primeira reunião entre eles. Então, é possível observarmos vários paralelismos com a realidade, trazidos, obviamente, de maneira proposital pelo George Orwell, para trazer a reflexão. E aí, naturalmente, você já percebendo como está sendo essa igualdade extremamente desigual disso tudo, a proposta de uma igualdade já de nascimento desigual, eles armam uma eleição para o novo líder, e o Napoleão e o Bola de Neve ali, que estão de frente nessa eleição, um e outro estão disputando, mas Bola de Neve é posto especificamente como um traidor, é posto como um inimigo. E Napoleão acaba por dar um golpe, expulsando seu oponente ali, o candidato oponente da fazenda, e dizendo, taxando especificamente como traidor. E isso tudo é feito com a força dos cães da fazenda, ou seja, como se fosse o exército da fazenda trabalhando a favor daquele que seria seu novo líder, porque ali houve promessa, houve algum determinado conchavo ali entre eles para alcançar essa liderança. Então era do interesse deles que o opositor fosse taxado de traidor. Então os cachorros foram junto com os porcos e os outros animais acabaram comprando isso de alguma forma para que Napoleão fosse, enfim, o seu novo líder. Então nós podemos perceber desde aí, eu não vou contar tanto mais, porque senão já vou estar ultrapassando aqui a barreira de spoiler que eu coloco, né, naturalmente. Mas é interessante que vocês percebam o paralelismo entre essa história e a realidade. De que forma nós podemos enxergar a tomada do poder, a relação entre homem e poder, no caso ali os animais como metáfora para os homens, e o poder, a administração dessa fazenda. Porque, de alguma forma, esse poder acaba subindo a cabeça. Não tome isso aqui como qualquer generalização, de modo algum, mas é interessante observar de que forma o poder sobe a cabeça dos animais ali que antes se diziam submissos e passam então à posição de tiranos. Eles acusavam os homens de tiranos e
então tomam o poder para serem tão tiranos quanto os homens? E aí é possível observar, sim, que George Orwell faz um retrato de sua época, né? Porque ele escreve esse livro na década de 40, especificamente ali por volta de 45, logo ao final da Segunda Guerra Mundial e num momento de extrema polarização, de extrema tensão internacional por conta do fim do conflito armado ali, mas dando início, portanto, à Guerra Fria logo posteriormente. Então Orwell olha para isso e fala que a igualdade ela é algo inalcançável, de certa forma, justamente porque os homens, ainda que lutem contra a tirania de outros homens, sempre terão um pouco daquilo que criticavam. Então vocês naturalmente já podem entender aonde isso quer chegar, e a história termina justamente com essa metáfora específica, né? Uma metáfora muito bem alinhavada pelo autor até, mas sim, é necessário você observar e principalmente colocando o devido contexto histórico e a devida comparação com a nossa realidade, porque é justamente essa a grande finalidade da ficção escrita por George Orwell. E inclusive eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês comprarem não apenas A Revolução dos Bichos, como também outros livros do George Orwell, e comprando por aqui vocês ajudam o canal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão hoje sobre A Revolução dos Bichos, um livro que eu já li há bastante tempo, mas que sempre volta à tona de alguma forma, sempre é falado. Ele já foi lido também no Clube do Livro, eu já tinha até lido quando foi para o clube, mas enfim, é interessantíssimo que você leia, que você conheça, vale a pena, é um livro curto, é um livro que num dia você acaba com ele, foi o que aconteceu comigo, e olha que eu leio devagar, já falei para vocês isso aqui, é um livro curto demais e que é muito pertinente, muito relevante para pensarmos as relações de poder e principalmente as questões de igualdade que guiam a nossa sociedade. Aproveito para pedir que você deixe seu like aqui no vídeo, que você se inscreva no canal para não perder nada, para a gente manter esse papo literário, que é sempre uma delícia estar aqui com vocês e falar de livros e literatura. Então até o próximo vídeo, tchau!